Boa tarde, amigos. Hoje eu vou falar um pouco sobre três coisas que guardam alguma relação uma com a outra, mas que não são uma coisa só, não são a mesma coisa. Vou falar sobre relaxamento, concentração e meditação. Vou começar falando sobre relaxamento. Bom, o relaxamento, ele pode ser físico e mental. São duas coisas distintas também. O relaxamento físico é o relaxamento corporal, relaxamento muscular, sobretudo. Nós podemos atingir o relaxamento físico de várias formas, usando simplesmente a vontade ou usando coisas externas, como por exemplo música. Podemos relaxar sentados, podemos relaxar deitados, que eu acho o ideal, mas também podemos relaxar um pouco em pé. Não, claro, um relaxamento profundo, porque aí acabaríamos provavelmente caindo no chão. Para relaxar ouvindo música, nós podemos nos deitar ou sentar numa cadeira, ou numa poltrona, ou num sofá bastante confortável, colocar uma música que não tenha agitação, de preferência uma música que não tenha percussão, não tenha batucada, não tenha tambor, atabaque, nada de percussão, porque a percussão ela dá um ritmo, uma velocidade, ela gera uma vibração que eu acho que não ajuda muito quando nós buscamos um relaxamento mais profundo. O ideal para mim é uma música ou de órgão, um teclado, quanto mais monótono, melhor. Quanto menos notas musicais e que se prolongam, melhor. Tá? Pode ser violino, o piano nem tanto, porque normalmente o piano tem muitos toques, tem muitas notas, mas um violino bastante arrastado, um órgão, sem vocal de preferência. Algumas músicas de Enya, por exemplo, de Lorena McKennitt, tem um vocal também demorado, arrastado, que pode ajudar. Música chinesa, daquela bem suave, com aquele instrumento de corda, a música indiana. Porém, a música quanto mais arrastada e monótona, melhor para o relaxamento. Quanto mais agitada a música, com percussão, com batucada acelerada, música com guitarra, com bateria, isso agita, isso gera uma vibração rápida, agitada, que não contribui para o relaxamento físico e nem mental. Uma música suave, arrastada, aquele new age bem suave, bem tranquilo, já ajuda por si só a um relaxamento corporal. Também ajuda a um relaxamento mental. Então, se nós quisermos relaxar fisicamente, podemos utilizar a música, podemos utilizar o som da natureza, o som constante, por exemplo, de uma cachoeira, o som da onda do mar quebrando, né? Indo e vindo, aquele quebra-mar na praia, se você puder gravar, aquilo também ajuda no relaxamento, um rio fluindo, canto de pássaros dentro de uma floresta. Então há vários tipos de sons ou músicas que podem ajudar nesse relaxamento físico, sentado ou deitado. O relaxamento pode ser muito importante, muito útil no desenvolvimento da projeção astral, na saída consciente, porque nós precisamos relaxar o corpo físico para poder sairmos dele com o nosso corpo astral, com o nosso corpo espiritual, perispírito. Precisamos relaxar profundamente o corpo físico, então precisamos aprender a relaxar. Foi uma coisa que eu aprendi em 1978, inicialmente lendo o livro Hatha Yoga, do Yogi Ramacharaka, em que eu aprendi ali inicialmente a relaxar o corpo físico. Relaxar o corpo físico, com essas coisas todas que nós podemos usar, ou mesmo no silêncio total também podemos relaxar, né? Talvez até um silêncio maior ajude a um relaxamento mais profundo. Superada essa fase inicial do relaxamento físico, partimos para o relaxamento mental, relaxar a mente. Quanto menos pensamentos mantivermos na mente, mais relaxados estaremos mentalmente. Se nós ficarmos pensando em muitas coisas, pensamentos que vão, que vêm, muitos pensamentos na mente, muitas preocupações, a mente não está relaxada, a mente está
agitada, como um mar revolto ali, uma tempestade, né? Com ondas, muitas ondas. Isso é uma mente agitada. Pensemos num lago tranquilo, sem vento, formando ondas. Sem onda nenhuma, aquele lago com aquela água parada. Assim deve ser o objetivo do relaxamento mental. Não ter ondas, não ter pensamentos. Associemos as ondas aos pensamentos. Muitas ondas são muitos pensamentos. Então vamos serenar a mente como um lago que se tranquiliza, que não tem ondas, não tem vento provocando ondas, e aquela água vai parando, 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 e a nossa mente vai se esvaziando de pensamentos, esvaziando de pensamento, que é o caminho da meditação. E a concentração? Aprendido o processo do relaxamento físico, com muita prática, vários dias ou meses treinando o relaxamento físico e treinando em seguida o relaxamento mental, nós vamos aprender a arte da concentração, que também nós aprendemos com a yoga. Agora já não mais a Hatha Yoga que cuida do corpo físico, agora já as yogas que vão subindo em profundidade do conhecimento humano. Agora falamos da yoga mental, né? Da Raja Yoga, a yoga mental. A yoga que leva a um controle mental, que leva a um autodomínio mental, controle dos pensamentos, controle das emoções. Quem atinge um estágio mais elevado de desenvolvimento da Raja Yoga, do controle mental, não tem momentos de descontrole emocional, de raiva, não faz nada por um impulso, por um descontrole emocional que depois vem a se arrepender. É uma pessoa tranquila, serena, né? Vive naquela serenidade que não faz nada por um impulso, por um descontrole do pensamento, da emoção. Nós podemos, e foi uma coisa que eu pratiquei muito na época que eu li os livros do Yogi Ramacharaka, em 78, podemos começar treinando a concentração com coisas físicas ao nosso redor. Por exemplo, podemos nos concentrar em um objeto. Concentrar, por exemplo, aqui agora eu estou me concentrando na câmera que está aqui na minha frente. Me concentro na câmera, foco a minha mente, foco a minha atenção apenas, exclusivamente aqui nesse objeto que está na minha frente, a câmera. Me desligo de tudo mais que está ao meu redor. Há muitas coisas aqui ao meu redor, no lado, atrás, na frente, estou vendo muitas coisas. Mas concentração é concentrar, é centrar o pensamento, é centrar a atenção em um único objeto. Estamos falando inicialmente em um objeto físico. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma luz de vela acesa de noite, por exemplo, que eu utilizei muito antes de eu começar a sair do corpo consciente. Apagava a luz, deixava apenas uma vela acesa numa mesinha na minha frente e ficava concentrado na chama da vela. Me concentrava na chama da vela e ficava vendo aquele movimento da chama. E procura esvaziar a mente de outros pensamentos, de outras ideias. Nada de pensamento. Procura esvaziar a mente de pensamento e fica apenas concentrado, apenas focado na chama da vela. Pode ser um outro objeto qualquer da sua livre escolha. Depois de um tempo treinando a concentração em um objeto físico com os olhos abertos, podemos fazer a concentração em um som. Fechar os olhos, agora nos desligar do mundo exterior das formas, podemos de olhos fechados nos concentrar em um som, deixar um som ligado com uma música suave e acompanhar a música, mas esvaziar a mente de outros pensamentos, apenas ouvir, plena atenção apenas naqueles sons que estão sendo escutados. Se estiver numa floresta, se estiver na beira do mar, apenas prestar atenção e ouvir, e estar totalmente concentrado, na plena atenção, naqueles sons, com os olhos fechados, apenas acompanhando os sons. Pode ser o som ali do mar, pode ser dentro de uma floresta, os sons dos pássaros, qualquer que seja o som. E aí apenas prestar atenção a um som. Ou seja, de olhos abertos, podemos estar concentrados em um objeto físico na nossa frente. Com os olhos fechados, podemos estar concentrados apenas em um som. Ou, se não quisermos som nenhum, se estivermos num local de total silêncio, podemos também nos concentrar em uma palavra,
mantra. Podemos nos concentrar em um mantra, em uma palavra, nos concentrar em um som mental, tipo om, mas apenas na mente, apenas sentir, pensar, perceber aquele som apenas mentalmente. Isso tudo é concentração, tá? Então falamos do relaxamento físico, relaxamento mental, concentração. Não se confunde com relaxamento físico nem mental. É uma outra coisa, é uma outra etapa da yoga que nos leva inicialmente pela parte física da yoga, um controle físico, um controle corporal. Depois, na yoga mental, vamos desenvolvendo a capacidade de nos concentrar, nos focar em uma coisa só, que isso tem uma força enorme, isso tem uma utilidade prática enorme, inclusive para aqueles que querem desenvolver, que estão desenvolvendo a projeção astral, porque o relaxamento físico e mental e a concentração é muito importante para a saída do corpo, né? É muito importante entrar naquele relaxamento, depois do relaxamento físico, o relaxamento mental, concentrar em um objeto mental. Por exemplo, você já atingiu um relaxamento físico profundo, um relaxamento mental profundo, não há nada ali agitando, nada lhe incomodando fisicamente, totalmente relaxado. Não há pensamento, não há agitação na mente, nenhuma agitação, nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade, nenhuma tensão mental. E aí você pode se concentrar em que? Vou sair do corpo. Eu vou sair do corpo. Eu vou me levantar. Eu estou me levantando. E outras frases e outras palavras desse tipo. Então, a concentração aliada ao relaxamento físico e mental ajuda muito. Foi esse o caminho que eu segui, aproveitando a Hatha Yoga, a Raja Yoga, para criar a minha técnica de saída do corpo, que eu chamo de dormir acordado. Então, essas duas coisas ajudam demais. E a meditação? Meditação não se confunde com relaxamento físico-mental, nem concentração. Mas é uma outra etapa. Começamos pela yoga física, Hatha Yoga, partimos para a Raja Yoga, yoga controle mental, ter domínio sobre seus pensamentos, sobre suas emoções. Só depois dessa caminhada, só depois dessa trajetória é que conseguimos praticar a meditação. Por quê? Você não vai conseguir fazer meditação se você não conseguir relaxar fisicamente, se você não conseguir relaxar mentalmente e se você não tiver controle da sua mente, se você não tiver um autocontrole mental, controlar os pensamentos que vêm, se você não conseguir esvaziar a mente para atingir esse estado de meditação, não existe meditação. A meditação é o esvaziamento da mente, o esvaziamento de pensamentos. Não é entrar no vazio, porque vazio não existe. Não existe vazio. Tudo no universo está permeado com alguma forma de energia, de consciência. Se entrarmos naquela dimensão que é a consciência cósmica pura, é o vazio? Não. É a consciência cósmica naquela dimensão. Por dentro de tudo, por trás de tudo e por dentro de tudo no universo está a consciência cósmica, o absoluto. Não é vazio. A consciência cósmica, o absoluto, não é o vazio. Então não se entra no vazio. Nós esvaziamos a mente de pensamentos. É diferente de entrar no vazio, como às vezes eu leio, ouço falar, vai entrar no vazio, coloca a mente no vazio. Não é colocar a mente no vazio. É uma interpretação que eu considero um pouco equivocada. Não é colocar a mente no vazio, é esvaziar a mente. Eu acho que a coisa deve ser colocada assim. Esvaziar a mente de quê? De pensamentos. Esvaziar a mente de pensamentos. Enquanto nós tivermos pensamentos na mente, não existe meditação. Você não atinge aquele estado do samadhi. O samadhi, você não atinge esse estado do samadhi, da consciência pura. Você não adentra, você não se despe do ego e não se identifica com o absoluto, com a consciência cósmica, enquanto a sua mente estiver ainda no ego, preso ao ego, limitado pelo ego, analisando, julgando, criticando. Isso é o ego. Quem critica, que julga, que analisa é o ego. Tá? Nós vivemos nesse estado de ego dentro de toda uma ilusão, a Maya, dentro dessa ilusão, nós vivemos, né, como um ego. Mas na meditação, após todo um relaxamento físico e mental,
Nós, pelo controle adquirido com o controle mental, nós vamos tranquilizando, serenando a mente, afastando os pensamentos. Isso é autocontrole mental, isso é autodomínio mental. Nós vamos esvaziando a mente de pensamentos, esvaziando toda a tensão, toda a ansiedade, isso de olhos fechados, é claro, ninguém medita de olhos abertos, de olhos fechados. Vamos esvaziando, então a gente não vê formas, não ouve sons, tem que estar num lugar silencioso para entrar na meditação, realmente silencioso. Não existe meditação com música, é um outro equívoco. Música para meditação, para mim, é um grande contrassenso. Uma musiquinha leve, suave para relaxar, tudo bem, para relaxar o corpo, para tranquilizar um pouco, relaxar a mente, tudo bem, a musiquinha ajuda. Mas música para meditação, meditar com música, isso não é meditar. Pode ser relaxamento, ajuda a tranquilizar a mente. Meditação, não, porque para você entrar num estado de meditação transcendental, a meditação mesmo verdadeira da yoga, é preciso que você não esteja ouvindo sons, que você não esteja ouvindo nada, que você não esteja vendo nada, vendo forma. Você tem que estar com olhos fechados, num silêncio, não escutar nada, não ver nada. Naquele silêncio você conseguir esvaziar a mente de pensamentos. Aí sim, pode chegar um momento em que você dá um salto, em que o ego, temporariamente, por um lapso de tempo, você entra naquela dimensão atemporal, você entra na dimensão da consciência cósmica absoluta, da consciência cósmica pura, plena, você entra na plenitude. Você se identifica como uma gota que mergulha no oceano e aquela gota, durante um tempo incalculável, a gota agora é o próprio oceano. Você atinge a plenitude do oceano. Você é o oceano. Depois de um tempo, claro, você não entra em meditação e fica nesse estado de meditação para sempre. Você entra por um tempo que não tem como mensurar, porque você, ego, não está naquele estado criticando, julgando, dizendo, vou marcar o tempo, vou contar para ver quantos segundos ou quantos minutos eu vou estar no estado de meditação. Isso não existe, porque na verdadeira meditação, no samadhi, o ego se dissolve temporariamente. Não é exatamente dissolver, ele se integra temporariamente no todo, como uma onda no mar, como uma gota no oceano. Né? Há essa identificação com o oceano, com a consciência cósmica, com o absoluto. Então, no samadhi, não existe ego julgando, criticando, analisando, contando o tempo, analisando, olha que legal, que experiência legal. Não, o ego deixa de existir durante aquele tempo da meditação, durante aquele tempo do samadhi, que é esse estado de identificação, de plenificação. Você passa a ser o absoluto, que é aquilo que você é no fundo, em realidade, é verdade. A realização espiritual é isso, é você ver o que é o real. E o real é a consciência cósmica, transcendente a todo o universo. Está imanente em tudo que existe e também está transcendente a tudo isso que existe, que nós conhecemos, que nós vemos, que nós percebemos, o universo fenomênico. Então nós vemos que são coisas diferentes. Relaxamento físico e mental, como nós falamos, concentração, né? Concentração em objetos físicos, sons, pensamentos, com os olhos fechados, várias formas. Então é uma gradação, é uma evolução continuada de desenvolvimento do controle físico, do controle mental, para atingirmos o estado de meditação. Para sair do corpo consciente, para a projeção astral, é preciso a meditação? É indispensável a meditação? Não. Relaxamento físico? Sim. Relaxamento mental? Sim. Concentração? Sim. Ajuda demais. Quanto mais você souber e controlar o relaxamento físico, o relaxamento mental e tiver um poder de concentração, mais isso vai facilitar a projeção astral, mais isso vai facilitar a sua saída astral consciente. Esse foi o caminho que eu trilhei. Agora, a meditação necessariamente não. A meditação é um outro estágio evolutivo que vai lhe levar a um outro nível de consciência superior, que vai ter reflexo em toda a sua vida, nas suas relações
com todos os seres do universo. Quando você se perceber em profundidade no mergulho interior que é a meditação, que é o samadhi, nesse mergulho interior, quando você se identifica com o todo e você volta, e cada vez que você fizer isso e voltar para o universo fenomênico, voltar a ser o ego limitado, entre aspas, você passa a ter uma visão diferente da vida, você passa a enxergar os seres de uma forma diferente, porque você percebe que, no fundo, na verdade, todos somos um. Todos somos um. Se todos os seres do universo, entrarem em meditação, entrarem no samadhi, todos vão se realizar nessa dimensão transcendente dentro do próprio universo, que é a consciência cósmica absoluta. É o que eu gostaria de falar hoje, para que fique claro para nós a diferenciação entre relaxamento físico e mental, concentração e meditação. São coisas diferentes. E como nós podemos fazer um bom uso do relaxamento físico-mental e da concentração, essa parte, para a projeção astral. Fico por aqui para não me alongar mais. Muita paz para todos.